estou aqui fazendo apologia a medicamento, não. Eu estou aqui fazendo apologia ao tratamento médico de médicos sérios, comprometidos com o cuidado do seu paciente. É sobre isso. Equilíbrio é algo importante em qualquer aspecto da nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue equilibrar. Ontem estava avaliando uma paciente, conversando com ela estava bem relutante em fazer o tratamento, porque não só ela, como vários pacientes que me procuram, eu observo que eles têm muita resistência em usar medicamento. E eu estava explicando para ela que realmente é complicado mesmo. Se a gente for pensar ao pé da letra, medicamento tem efeito colateral e tem efeito terapêutico. Se todos nós formos olhar a bula do medicamento, tá lá. Ninguém está aqui para inventar nada, para tentar convencer ninguém de nada. Nós precisamos cuidar e fazer o paciente entender que a autonomia do tratamento é dele. Cabe a nós explicarmos o que está acontecendo. É uma paciente com uma apneia do sono importante, com hipertensão, que é um fator de risco importante. Estava passando no colega para ver outros problemas de saúde, só que não queria usar o medicamento apropriado, que pode ajudar com o sobrepeso e a obesidade que a paciente tinha, em associação com o possível uso de CPAP. Que nós estamos nessa fase de avaliação. Pois bem, eu fui explicar. Vamos imaginar uma balança. Aqui, efeito colateral, aqui, efeito terapêutico. Equilíbrio é algo importante em qualquer aspecto da nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue equilibrar. Então, como que a gente entende isso? Está em dúvida se vai fazer um tratamento ou não? Como eu estou agora? Então, vamos lá. Eu estou agora mal, com problema de saúde. Do jeito que eu estou fazendo, vai resolver? Não. Então, vamos pensar um pouco, abrir a nossa cabeça e vamos tentar entender. Então, será que se eu usar um medicamento que tem vários efeitos colaterais, que muita gente fala que faz mal, que existe o internetês, existe, todo mundo agora é conhecedor, um artigo falando uma coisa, 2 artigos falando outra. Não, gente, vamos olhar o todo. Então, vamos lá. Será? Se eu utilizar o medicamento, se o efeito colateral que o medicamento proporciona foi inferior ao benefício que é o efeito terapêutico que aquele medicamento vai me dar, é para isso que ele é escolhido. Ele não vai ser escolhido baseado na leitura da bula, na base de ouvir um vídeo, na base de ler um artigo. A análise é muito maior. Toda vez que a gente for decidir um tratamento, a análise é muito maior. Eu não posso olhar só o pulmão, o sono, o meu ritmo do paciente crítico quando eu trabalhava na terapia intensiva. Não, eu tenho que olhar o paciente. Então, se eu vou dar uma medicação que tem relevância, mas tem controvérsia, como que eu vou decidir? O efeito terapêutico de usá-la será melhor do que o efeito colateral de usá-la. Esse é o ponto. Vamos dar um exemplo drástico? Quimioterapia. Mas se eu tiver com câncer e o tratamento for quimioterapêutico, eu vou fazer, sabendo que minhas células saudáveis e minhas células neoplásicas vão ser destruídas. Todos nós sabemos disso e nós não vamos deixar de fazer? Essa é a reflexão. Podemos decidir não fazer, óbvio, a autonomia é nossa. Mas a maioria das pessoas que decidem fazer será melhor do que o efeito colateral de usá-la. Mas é o tratamento que temos hoje e é o tratamento que tem que ser feito. E nós não vamos parar de fazer. Muitos de nós conseguiremos sair do câncer e muitos de nós talvez não. Mas nós vamos decidir fazer a quimioterapia, a radioterapia. Quem não optar por fazê-lo, tá tudo tranquilo. Mas eu estou dizendo em termos de por que fazemos? Porque nós buscamos que, apesar de todos os efeitos colaterais que uma quimioterapia traz, por exemplo, o efeito terapêutico naquele momento é o necessário. Vamos para uma coisa mais simples. Eu tenho pressão alta. Vamos supor que eu sou um paciente com pressão alta. Se eu for olhar a bula, eu não vou tomar um medicamento, que tem um monte de efeito colateral. Um monte. Então, por que eu vou usar? Porque se eu não usar, pensando no efeito colateral, vai haver um monte de alterações bioquímicas, celulares, físicas, mentais, que vão me causar mais doença. E aí vira um ciclo, infelizmente, vicioso. Então, na busca de algo mais natural, mais holístico, às vezes a gente pode causar danos. Essa é a reflexão. Nem todo tratamento natural é natural. A maioria dos nossos medicamentos que não são sintéticos vem de onde? Vem das plantas.
há de se fazer essa reflexão. Eu não estou aqui fazendo apologia a medicamento, não. Eu estou aqui fazendo apologia ao tratamento médico de médicos sérios, comprometidos com o cuidado do seu paciente. É sobre isso. E claro, o princípio da beneficência, da não maledicência, da justiça e, acima de tudo, da autonomia do paciente. Mas a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, porque muitos pacientes estão recusando tratamentos. A gente precisa falar sobre isso. Então, um abraço para vocês e até mais.